Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de trazer a palavra de Deus e vamos refletir nela, a palavra do Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, vamos ler a partir do primeiro versículo, uma história bem conhecida dos irmãos. Lucas capítulo 19, do versos 1 a 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar, meus irmãos. Incline sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, damos-te graças pelo privilégio de estar aqui compartilhando tua palavra, de ouvir tua voz, e é o que te pedimos, fale conosco. Fale a cada coração, a cada ouvinte da tua palavra nesta oportunidade. E que o teu Espírito Santo nos revele, que ele venha nos exortar, consolar, edificar, trazendo assim fortaleza para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a história de um homem chamado Zaqueu. Tudo começa assim. Começa com um encontro maravilhoso. O encontro de Jesus com esse homem e desse homem com Jesus. Jesus ia entrando na cidade de Jericó. E ali já havia realizado um milagre tremendo, pois ao entrar na cidade, um cego estava ali à beira do caminho, um cego chamado Bartimeu, e ali clamando em alta voz, pedindo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cego foi ali chamado por Jesus, chegou à frente, e Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça? Que ele diz: eu veja. E assim Jesus diz: então vê. E assim ele enxerga, e a multidão ali segue Jesus. Segue ali alegre, vendo e crendo que poderá haver mais sinais como o do cego. Há também naquela cidade esse homem, porque diz o texto: eis que havia naquela cidade um certo homem chamado Zaqueu, coletor de impostos, rico, maioral dos cobradores de impostos, pois ele era o chefe daquela arrecadação, é ele que fazia ali, dava as ordens naqueles outros publicanos, naqueles cobradores de impostos. Era muito malquisto, era uma pessoa vista pela sociedade com maus olhos. E é o que nós vemos nesse encontro. Esse encontro desse homem chamado Zaqueu. E o interessante é o paradoxo que há nesse nome Zaqueu.
E como a Bíblia é cheia desses paradoxos, dessas coisas tremendas que só a palavra de Deus pode trazer. Zaqueu, no hebraico, significa aquele que é puro, aquele que é inocente, aquele a quem não tem culpa nenhuma. O que é interessante é ver isso, um homem chamado Zaqueu, que o nome significa inocente, puro. Está ali aquele homem Zaqueu, que o significado para a multidão à sua volta não é de pureza, não é de inocência, mas é de um ladrão, é de um homem injusto, é de um homem que usurpa os direitos dos outros, é um homem que cobra impostos para o inimigo, é o homem que rouba do seu próprio povo e de uma forma ilícita vai adquirindo riquezas e vai crescendo em notoriedade à sua volta. Há 3 visões aí. Como o mundo me vê, como eu me vejo e como Jesus me vê. Esse é o conflito de todos nós. Como é que o mundo via Zaqueu? O cobrador de impostos maligno, rico, porém, aquele que era traidor, que era ladrão, que era embusteiro. Esse homem que ilicitamente adquiriu riquezas. Era a imagem daquele homem. De Zaqueu tinha pouco. Porque de puro, de justo, para a sociedade não havia. Mas também esse homem tinha uma visão de si mesmo. E o que nós pensamos dessa visão de Zaqueu? O que nós podemos dizer disso? Podemos dizer que é assim como nós vemos cada um de nós. O mundo nos vê de um jeito. Mas como é que nós nos vemos? Aquele homem tinha uma sede. Aquele homem sabia que podia mudar. Aquele homem talvez estava ali pensando como fazê-lo, mas não era fácil a situação. De repente ele vê o milagre transformador na vida do cego, daquele que pedia esmolas, daquele que era o inverso dele, aquele que nem nome tinha, porque o nome Bartimeu significa filho de Timeu. O nome dele ninguém sabia, só dizia que ele era filho de Timeu. Um homem que estava ali à beira do caminho pedindo esmolas, sem mais nada para a vida. De repente esse homem alcança uma fé, uma determinação, uma esperança em seu coração, vai ao encontro de Jesus e enxerga. Isso choca, isso marca, isso mexe com a vida daquele homem chamado Zaqueu, de tal forma que ele vai buscar também. Ele diz, talvez exista uma esperança para mim, porque eu vejo aquele homem Zaqueu como muitos, que tem muito à sua volta e pouco dentro de si. São cheios de bens, são cheios de notoriedade, poder, fama, fortuna, mas seu coração é vazio, seu coração é perturbado, sua vida é pequena, como é pequena a estatura de Zaqueu. Zaqueu era alto no poder, alto na notoriedade, alto no seu padrão de vida, mas baixo em estatura. Não é à toa esses detalhes que a Bíblia nos menciona, porque mostra muito bem a situação do pecador que se acha grande de um lado e pequeno diante de Deus. E aquele homem era assim. Ele não só se sentia como pequeno em estatura, mas pequeno como homem, como vida, como aquele que podia ser filho de Abraão e agora não se via com sociedade nenhuma, com seu povo, com sua família. Muitos se veem assim. Muitos estão nesse estado. E como Jesus vê? Quando Jesus vê, ele vê Zaqueu. Ele vê Zaqueu sem o estigma da sociedade. Ele vê Zaqueu sem as coisas corruptas do seu coração. Ele vê Zaqueu sem as coisas que estão colocando uma capa diante dele e sua estatura se colocando notória diante de todos. Ele vê Zaqueu, como seu próprio nome diz, alguém puro, alguém inocente, alguém que foi vítima do pecado e do mal. E é aí que gera
a segunda coisa dessa maravilhosa história. Ao encontro e agora ao chamado. Eis que Zaqueu, ele toma a iniciativa, agora ele vai procurar ver. Ele quer ver Jesus. Ele já ouviu muito falar de Jesus, agora os seus olhos querem ver. Ele não quer ser mais um da multidão, ele quer ver. A multidão seguia Jesus e espera de um milagre, espera de algum acontecimento para relatar, para colocar diante dos outros, para falar de Jesus. E eu estava lá no dia que ele fez aquele cego ver. Mas muitos que veem os milagres não participam deles. Muitos viram o cego abrir os olhos, mas permaneceram cegos. É assim, muitos na multidão desse mundo que veem os milagres de Jesus, veem a palavra de Jesus, escutam os ensinos de Jesus, seguem a multidão, mas não transformam 1 centímetro do seu caráter e da sua vida. Zaqueu não queria apenas seguir a multidão. Pelo contrário, ele queria enfrentar essa multidão, superá-la. Era um obstáculo para ele, porque ele queria era ver Jesus. E é isso que ele faz. Como é que nós estamos? Apenas seguindo a multidão ou desejosos de ver e ser vistos por Jesus, como foi o cego e como foi Zaqueu? Que enfrentaram os obstáculos. O cego enfrentou o obstáculo da multidão que dizia: cego, cala a boca. Você está fazendo zoada, nós estamos passando. Não, mas eu quero. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandavam o cego calar, mais ele falava alto. Mas muitos, no primeiro cala a boca, já param. Na primeira orar, não respondeu minha oração, já parou. Ah, não satisfez, quer dizer, já parou. Ah, não fui bem recebido naquela igreja, já parou. Eu não entendi essa palavra, não tem jeito. Não insiste, é o cala a boca, é a multidão dizendo cale a boca. Você quer clamar, mas alguém chega e diz cale a boca. Mas o cego disse não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha conversa não é com esse povo, minha conversa é contigo. Eu quero falar com Jesus. E Jesus chama. E Jesus faz o chamado. O chamado no cego é isso que queres que eu te faça, cego. Eu quero ver. Então veja. A tua fé te salvou. Agora com Zaqueu. Zaqueu sobe numa árvore grande. Aquela árvore podia chegar até 12 metros de altura. Ele encontra aquela árvore estava ali, aquela árvore, eu acho lindo, esses detalhes da palavra de Deus. Jesus passa no caminho, aquela árvore ali, que a semente caiu, brotou, cresceu, e estava ali pronta na altura exata que Zaqueu podia subir para superar a multidão, para chegar ali a ver Jesus passando. E Jesus passou exatamente ali. E olha para cima e chama. Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá hoje hospedar-me na sua casa. É maravilhoso saber que a nossa busca, nós buscamos nessa ânsia de ter algo, mas antes de vermos o resultado da nossa busca, Jesus já estava olhando para nós. Jesus já sabia, Jesus já conhecia, Jesus já olhou em direção a Zaqueu e disse: desce, porque eu já tenho um plano na sua vida e é estar na sua casa, é entrar na sua casa. Você, meu amado irmão que me ouve agora, saiba disso. Nós muitas vezes pensamos, somos nós que buscamos, nós queremos, só é salvo aquele que vai buscar o Senhor. Muitos não estão buscando, e Jesus está buscando esses pecadores. Jesus está buscando aqueles que estão perdidos agora. E talvez ele está olhando agora para você, e chamando o teu nome, e dizendo: é hora de entrar na tua casa. E por que isso?
Porque agora é o dia da salvação. Porque agora é o dia escolhido. Ele olha para você e diz: meu irmão, eu quero entrar na tua casa. A tua porta está fechada. Mas eu estou batendo a porta e dizendo, chamando pelo teu nome. Se você ouvir minha voz e abrir, eu entro. E faço um banquete, nós vamos cear juntos. Mas se você não abrir, eu vou continuar insistindo em bater a sua porta até que ela se abra. Quem sabe hoje é o dia. Esse dia que ele está batendo a porta do teu coração e dizendo, é hora, Zaqueu. Você que o mundo chama de culpado, eu chamo de inocente. Ao que o mundo chama impureza, culpa, condenação, eu chamo perdão, misericórdia e graça. É isso que o Senhor está chamando. Ele está chamando esses pecadores que não importam os obstáculos, superam porque desejam ver. Desejam ver aquele que tem poder, aquele que é quem pode realmente mudar a nossa vida, a nossa história. Porque embora muitos olhem assim para você, olhem para muitos à volta assim e digam, não, esse não tem problema, esse vive bem, esse não tem mal nenhum, esse vive de uma vida tranquila, não precisa de Deus. Pelo contrário. São esses os mais necessitados, são esses aqueles que estão ali clamando por misericórdia. Jesus veio salvar o que se havia perdido. E aí ele vai ao encontro desse homem. E aí acontece a salvação. O encontro, o chamado e agora a salvação. A salvação é quando ele entra ali na casa e diz, hoje entrou salvação nessa casa. Porque eis que esse também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Isso acontece porque naquele momento em que Jesus já está na casa, Jesus já entrou, já foi hospedado, já está na casa de Zaqueu. E o mundo lá fora dizendo ele entrou na casa de um pecador. E é isso que acontece quando Jesus entra pela sua graça na vida de alguém. Ele entra na graça, pela graça ele vem salvar. E aí o mundo diz, mas por que fulano? Ele não merece, ele é um traidor, ele é um usurpador, ele é ladrão, ele não presta. E Jesus entra na casa desse aí que não vale nada. Jesus entra na casa desse sabendo que esse é pecador. Como é que pode? Mas Jesus veio encontrar-se com ele. Jesus teve o encontro, teve o chamado e agora é a hora. O mundo todo condena, o mundo todo culpa, o mundo todo em volta e Zaqueu dizendo, olha, Senhor, se eu roubei alguma coisa, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É uma confissão de culpa que Zaqueu está dizendo. Porque quando ele diz isso, que vai devolver 4 vezes mais, é a própria lei que dizia isso, a lei do judeu. Êxodo 22:1 já falava, quem roubar restitua 4 vezes daquilo que roubou. Então ele estava atestando, eu roubei, mas vou devolver 4 vezes, conforme a lei. Vou obedecer à lei, porque agora eu quero andar reto. Eu me arrependo. Por isso que eu vou dar os meus bens àqueles que necessitam. Agora mudou a vida daquele homem. Agora ele confessa, e pela confissão ele vai se libertando da culpa, essa terrível culpa, essa terrível condenação, que muitos estão presos por ela. Presos na culpa, presos na condenação, presos nas amarras de Satanás, que todos os dias diz você é culpado, você não tem jeito para você, você não vai mudar.
esse teu estado é assim, você nasceu assim, vai morrer assim. Não há perdão para a sua alma, não há jeito para a sua vida. Era a sociedade contra Zaqueu. Mas Zaqueu descobriu. Não foi à toa que eu recebi o nome de Zaqueu. Porque a vida toda eu fui contrário a esse nome. E agora eu quero ser o que o nome diz. Puro, inocente, justo diante de Deus. Porque é assim que Deus me vê. Chega de eu olhar para mim como o mundo me vê. Chega de olhar para mim como eu mesmo me vejo. Eu quero agora ver como Cristo me vê. E aquele que é salvo, ele é salvo não porque ama Cristo, mas porque Cristo o amou e deu a sua vida para resgatar das trevas e trazer para a luz. Essa imensa graça se manifesta nesse chamado pecador, que é salvo não porque muda, não porque ele mudou sua maneira de ser, não porque mudou, porque deixou isso ou aquilo. Ele é salvo e ele muda por causa dessa imensa graça que entra no seu coração e lhe dá essa certeza da salvação. É uma nova criatura. É a transformação de dentro para fora. É a graça de Jesus buscando o pecador antes que ele busque a Jesus. Porque como era difícil para aquele homem. E olha que Jesus já tinha dito aos discípulos antes. Quando um jovem veio perguntar como é que poderia ser salvo, mas tinha muitos bens, Jesus disse, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, pois vem me segue. Ele disse, não posso. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, o verso 24, Jesus diz assim. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Essa era a condição. Quem sabe naquele momento os discípulos pensaram, esse aí é rico, como é que ele pode ser salvo? Mas ele viu que a maior riqueza era ter Jesus. E quando você descobre que a sua maior riqueza, o maior bem que você pode adquirir na vida é a salvação em Cristo Jesus, nada mais tem brilho e valor maior do que o brilho e o valor de Cristo na vida. E aí isso transforma, isso modifica, isso traz a bênção de salvação a todo aquele que crê. E hoje, Cristo quer entrar em sua casa, na sua vida e transformar o seu viver. Ele mesmo diz, desce depressa, porque convém que eu vá para a sua casa. Abra a porta do seu coração. Entregue sua vida a Jesus, creia nele, e o mais ele fará. É ele que faz a obra, é ele que purifica e ressignifica o teu nome, para que você seja um Zaqueu, puro, inocente, livre do pecado e da culpa, caminhando em verdadeira vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Jesus, eu te louvo, porque tu me encontraste, eu pecador, com culpas, com medos, com dores, com vazio, o Senhor me encontrou. Trouxe salvação para minha alma, esperança, abriu-me os olhos para que eu visse. Hoje eu enxergo a luz do teu evangelho que iluminou minha vida e transformou todo o meu ser. E assim, Pai,
eu te peço, faça na vida daqueles que ouvem essa mensagem. Faça na vida daqueles que podem crer que é Cristo que pode agora entrar em suas vidas, em seus lares e transformar completamente a sua vida. Aqueles que estão buscando com sinceridade, desejam mais do que seguir com a multidão, desejam algo mais. Desejam ver como o cego viu, desejam abrir seus olhos do seu entendimento como Zaqueu abriu. E assim, Senhor, opera nessas vidas. E eu te dou graças pela tua imensa salvação e graça por meio de Cristo Jesus em nós. Te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Faça desse encontro com Cristo o melhor momento da sua história. E nós estamos aqui para lhe ajudar a desenvolver essa salvação por meio da fé. Deus abençoe, em nome de Jesus.